Abra sua Bíblia no Salmo 56. Salmo 56. Eu farei a leitura inicialmente de apenas um versículo, o versículo 3. Conselhos para enfrentar o medo. Salmo 56, versículo 3. Em qualquer tempo que eu temer ou tiver medo, confiarei em Ti. Ó Deus, que bênção é saber que a nossa vida, o nosso futuro, o nosso destino está em Teu querer. No Teu querer nós confiamos, no Teu querer nós descansamos. Meu Deus, pedimos que através desta palavra, meu Deus, qualquer ruído que nos afaste da confiança em Ti, seja tirado de dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Na vida da gente, nós adotamos os conselheiros que queremos e escolhemos ouvir. Dizem que conselho é aquilo que a gente pede para alguém que vai dizer aquilo que nós queremos ouvir. Quando a gente sabe que a pessoa não vai dizer o que queremos ouvir, aí a gente não pede conselho. A gente procura alguém que fale o que desejamos. O que é um erro que muita gente comete. Mas o fato é que os nossos conselheiros e os conselhos que eles têm para nós, eles acabam meio que dirigindo a nossa vida, guiando a nossa vida, balizando, pautando os nossos passos. E nós passamos a viver debaixo daquelas orientações que nós acatamos, que nós recebemos, que nós guardamos no nosso coração. Por exemplo, existem pessoas que escolhem viver debaixo da orientação do ódio, do ressentimento. Outros escolhem viver debaixo da orientação da culpa. A culpa dentro delas é que acaba balizando e acaba dizendo qual é o caminho, o estilo de vida que essa pessoa vai viver. Uma pessoa amargurada, irmãos, ela tem dificuldade nos seus relacionamentos. É impossível conviver sem algum tipo de aborrecimento. A questão é se nós vamos escolher dar ouvidos ao conselho do ressentimento, que diz: guarde mágoa, se afaste, não fale mal dessa pessoa para os outros. E a gente, movido por isso, acaba vivendo um estilo de vida que foi nos indicado por esse tipo de conselheiro, por esse tipo de sentimento, por esse tipo de coisa. Davi, neste salmo, ele mostra-se visitado por um sentimento que pleiteia a sua devoção. Por um sentimento que quer ganhar o seu coração. E esse sentimento é o medo. Situações de perseguição fizeram com que Davi ultrapassasse as fronteiras do território judaico e se encontrasse em território inimigo, no território de filisteus, na região de Gate. Quando o rei filisteu ouviu que Davi estava em solo filisteu, colocou a cabeça de Davi a prêmio. A ordem era que matasse a Davi por dois motivos fundamentais. O primeiro, porque os filisteus odiavam Davi. Davi fora general dos exércitos de Saul. Era um homem temido, que em toda a sua história militar nunca havia perdido uma batalha sequer. Então era um soldado de elite, e que tinha um histórico de massacrar filisteus. Não era grande oportunidade de massacrar aquele inimigo.
Uma segunda razão porque eles queriam matar Davi é que Davi, mesmo desacompanhado, representava uma grande ameaça. Lembrem-se que Davi havia vencido o mais poderoso filisteu daqueles tempos, que era Golias. Era, portanto, um homem no embate pessoal imbatível, treinado, ágil, destemido, ousado. Então, uma pessoa com esse perfil torna-se uma espécie de inspiração para os seus pares, para o seu exército. Todo mundo, eu tenho certeza, queria ser Davi, no destemor, na capacidade, na ousadia. Então ele precisava de fato ser riscado do mapa. Esse Salmo 56 foi escrito nesse contexto. Quando nós lemos a história, a gente descobre que Davi é encontrado pelos filisteus. E a surpresa é que os filisteus encontram Davi babando pelo canto da boca, um Davi revirando os olhos, um Davi todo descabelado, um Davi absolutamente fora de si. Eles olham para aquele homem, matador de gigantes, e agora é um homem absolutamente perdido em sua noção, está louco, pensaram os filisteus. Acontece que, para não ser morto, Davi se fingiu de louco. Fingiu ter perdido a sanidade. E ficou lá, babando, balbuciando loucuras, e com os olhos revirados, e com todos os trejeitos de uma pessoa que perdeu o siso, perdeu o senso. E eles enxergam Davi não mais como uma ameaça, mas como um objeto de escárnio e de zombaria, e poupam a vida de Davi. Na verdade, aquela atitude era uma atitude motivada pelo medo. Você tem medo? Você tem medo de quê? O que te encolhe? O que te trava? O que tira a tua vontade de sair de casa? Nos teus embates, o que o medo gera para tirar de você essa gana de eu vou adiante, eu posso não vencer, mas eu vou lutar, eu vou tentar, vou lutar para conseguir. O que rouba de você esse tipo de motivação? Nesse período de pandemia, o medo nunca foi tão real. Você sabia que há pessoas que, desde que a pandemia começou, não saíram de casa? Os outros buscam comida, os outros vão resolver as coisas. Mas há pessoas absolutamente travadas pelo medo. E as ciências do comportamento humano falam de estágios do medo, que passam de um medo simples, mas que, se não for cuidado, vai evoluindo para o pavor, para a fobia. São evoluções do medo. E nós temos visto isso. Muita gente com medo em relação ao que será. O que vai acontecer? O que será dos meus filhos que estão procurando emprego e o emprego tornou-se muito raro? Ou um pai de família nesta condição desempregado e pensando, como será? Como eu vou suprir a necessidade ou as necessidades básicas dos meus filhos? O medo, irmãos, está presente. O medo é uma realidade. Mas nós temos que lidar com medo. Nós não podemos nos encolher. Nós precisamos ser ousados. Nós precisamos enfrentar o medo. Esse salmo nos traz alguns conselhos.
para quem precisa enfrentar certos medos que habitam a sua alma. Primeiro conselho: nunca, em hipótese alguma, negue o medo. Todos nós temos medo, de uma coisa ou de outra, de uma forma ou de outra. Tem gente que tem medo de tempestade, de trovão. Tem gente que tem medo de barata, inclusive alguns homens. Todo mundo tem medo em alguma área da vida, alguma coisa gera medo na gente. E a gente sabe que existe um medo que é positivo, aquele medo que gera prudência, aquele medo que gera cuidado. A maioria esmagadora das pessoas que morrem afogadas são pessoas que sabem nadar. São pessoas que dizem: não, me garanto. Não, comigo não tem problema. Dificilmente uma pessoa que não sabe nadar morre afogado, porque tem medo. A água bate na cintura e diz: até aqui. E eu fico aqui. Mas esse medo, ele é, na verdade, a autopreservação. E ele permanece ali dentro dos limites para que ele não se veja em perigo. Agora, existe um negacionismo extraordinário em relação ao medo. Por exemplo, pessoas mais jovens sentem menos o impacto do medo que pessoas mais vividas. Talvez porque na cabeça de uma pessoa mais jovem, a morte está muito longe. A morte é uma coisa distante. Essa semana a equipe pastoral esteve no velório do irmão da nossa irmã Maiara, 20 anos de idade. 20 anos apenas. E havia uma multidão lá. Eu conversava com eles dizendo que quanto mais jovem é uma pessoa que falece, maior é o número de pessoas que se fazem presentes num velório assim. E um dos motivos é porque essa coisa da morte de uma pessoa muito jovem é uma coisa irracional para a gente. Como pode? Tão novo, deixa eu ver. Eu quero conferir isso. E aí você vê pessoas mais jovens fazendo loucuras. Às vezes a gente está na rua, passa um motociclista e ele empina a moto. Já viu isso? Eles empinam a moto e saem em uma roda só. Mas não tem medo de cair, quebrar um braço, quebrar uma perna, bater com a cabeça. Alguns fazem isso sem capacete. Ou patrocinam rachas de carros e eles não estão preocupados se eles podem atropelar e matar alguém, ou se eles mesmos podem sofrer um acidente. Ou seja, a negação do perigo leva pessoas a não poucos riscos. E leva as pessoas a não enxergarem os riscos. Provérbios capítulo 27, versículo 12. Provérbios capítulo 27, versículo 12 diz assim: o avisado, outras versões trazem, o prudente, vê o mal e se esconde. Mas os simples, ou seja, aquelas pessoas que não têm noção do perigo, são inocentes em relação ao perigo, passam adiante e sofrem a pena. Então existe uma faceta do medo que é benéfica, e a gente deve atentar. Conta-se uma história de um mestre oriental que tinha um grupo de discípulos, de alunos, e ele ensinava que, na verdade, o mundo material está cheio de projeções da mente humana, que existem muitas ilusões, que quase tudo nessa vida é uma ilusão, que quase nada existe de fato. Tem umas teorias assim, meio loucas. Ele disse: aquela árvore ali, meus alunos, na verdade ela não existe. Isso é uma projeção da mente da gente. E eles caminhavam por uma estrada e de repente vem um boi. O boi está enlouquecido, correndo na direção deles.
E quando o boi vai se aproximando, aquele mestre é o primeiro a pular de um lado, o outro sobe numa árvore que não existe, sobe numa árvore lá daquelas que não existe, o outro pula para o outro lado, e eles vão se jogando no chão, e o boi passa e vai embora. Eles se levantam, começam a se limpar, e um aluno diz assim: mas mestre, o senhor não falou que não existe aquele boi? Não existe. Por que o senhor saiu da frente dele? Ele disse assim: olha, é porque eu sei que ele não existe, mas eu não sei se ele sabe que não existe. Essa coisa do medo, de negar o medo, é muito perigosa. Mas a questão de exagerar no medo também é muito perigoso. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Davi teve medo, e ele teve um medo justificável, porque ele estava sendo perseguido em território estranho, em território inimigo. Então o medo é uma realidade. E o que a gente faz com medo? O que a gente faz quando o medo bate a porta do coração da gente? É o segundo conselho. Primeiro, não negue o medo. Segundo, coloque o medo na dimensão correta. Porque há pessoas, irmãos, que se apavoram por coisas muito simples. Eu fui a um médico e contei a ele o que eu estava sentindo. Eu tenho sofrido há algum tempo desse mal. E ele disse para mim assim: vou passar uma ultrassonografia e vou passar uma endoscopia. Tá bom. Vamos fazer a bendita ultrassom para ver se é menino ou menina. E vamos fazer a bendita da ultrassonografia. Mas eu conheço gente que ouve uma coisa dessa e diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? Será que eu estou com alguma coisa? E pode ser que eu esteja, vai saber. Mas, irmãos, nós temos que tratar o medo numa dimensão racional. Muita gente sofre por antecipação. Muita gente tem medos que são, na verdade, esses sim imaginários, problemas imaginários. E eles não dormem, eles não ficam em paz, eles não se alimentam com uma coisa que eles nem sabem se realmente existe. São medos criados por nós, ou inculcados em nós por outras pessoas. E por causa desse excesso de medo, surgem teorias. Aqui na igreja nós temos a seguinte questão: quem quer tomar a vacina contra a Covid, toma. Quem não quer tomar a vacina contra a Covid, não toma. Quem toma não fala de quem não toma, e quem não toma não fala de quem toma. Mas o medo gera teorias assim como: se você tomar a vacina, eles vão colocar dentro de você um chip. Já ouviu essa teoria? Quem ouviu isso aqui? Olha lá, um chip. Os irmãos entendem o que é que o medo pode gerar? O que o medo pode fazer? O medo nos tira do campo da racionalidade e nos coloca no campo da fantasia, do achismo. Então o medo precisa ser colocado no seu devido lugar. Não no lugar de negação do medo e nem no lugar de excesso em relação ao medo. Isso é muito sério. Davi tinha razões para ter medo, mas ele soube dimensionar bem o seu medo, e eu vou lhes mostrar isso. Terceiro, trate corretamente o medo. Olha o que Davi fala no verso 3,
Em qualquer tempo em que eu temer, ele não nega o medo. Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Ele coloca o medo no lugar certo. Ele coloca o medo nas mãos de Deus. Coloque o medo no lugar certo. Coloque o que te atemoriza. Coloque o que te preocupa. Coloque o que deixa ansioso. Coloque aquilo que rouba teu sono e teu apetite no lugar certo. Ponha os seus medos nas mãos de Deus. Em geral, esse excesso de preocupação, até, irmãos, nos adoece. Aí a pessoa não tem nada. Mas aquele medo imaginário, muitas vezes se somatiza. E a pessoa começa a sentir efeitos de coisas que, na verdade, ele... Irmãos, às vezes, nós olhamos muito para a tempestade. E nós nos esquecemos de Deus nessa história. Onde é que está Deus nessa história? Onde é que está Deus na nossa vida? Que papel tem Deus na nossa vida? Ninguém aqui é super crente. Todo mundo aqui tem medo. A diferença é que nós sabemos o que fazer com o medo. Nós podemos entrar num lugar, dobrar os joelhos e clamar a Deus. E ser honestos em dizer: Senhor, eu estou com medo. Mas eu vou confiar no Senhor. Pedro estava andando sobre as águas, irmãos. Isso era um milagre inédito. Ninguém na história tinha feito esse milagre. E Pedro se torna um agente direto, porque ele participa de maneira direta. É o segundo homem na história a andar sobre as águas. Primeiro foi Jesus. E quando ele vê Jesus, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus diz: vem. Pedro não foi enxerido, Pedro pediu autorização. E Jesus lhe deu essa autorização, esse privilégio. Porque, irmãos, na nossa fé nós temos que ser ousados. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém ou não? Amém. Peça não duvidando, a Bíblia diz. Peça a Deus, confiando nele. E neste caso, Jesus disse: vem. Ele pôs o pé para fora do barco e ele começou a caminhar, e caminhou até perto de Jesus. Mas a Bíblia diz, na passagem de Mateus 14, que vendo o vento e o agitar das ondas, temeu, teve medo. Quando ele tira os olhos de Jesus, irmãos, ele começa a afundar. Davi diz: quando me sobrevier o medo, confiarei em ti. Olhe para Deus, mantenha os olhos em Deus, não tire os olhos de Deus. Pedro tirou os olhos de Jesus e afundou. Tire os olhos de Jesus e você afunda, o medo te engole. O temor te engole, a incredulidade te engole, na agitação de um problema te engole. Tire os olhos de Jesus e você verá a sua vida afundar. Mantenha os olhos de Jesus em Jesus e continue caminhando. Amanhã, segunda-feira, uma nova semana útil começa. As situações difíceis que muita gente aqui está passando. O fim de semana acabou e ele vai amanhã encontrar aquele problema novamente. Vá até o problema, mas vá olhando para Jesus. Vá com o coração focado em Jesus. Pense em Jesus, louve a Jesus. Porque maior do que as ondas que podem te fazer afundar, maior do que elas, é Jesus.
Quarto e último conselho para quem quer enfrentar o medo: não seja servo do medo. Você e eu precisamos escolher de quem nós vamos ser reféns, irmãos. Vai ser refém do ódio? Vai ser refém do ressentimento? Vai ser refém da culpa? Vai ser refém do medo? Você tem certeza que esses gigantes da alma humana vão cuidar de você? Você tem certeza que eles vão te conduzir a bom termo? Me ouça de boa mente, em nome de Jesus. Você precisa escolher de quem você será refém. Em nome de Jesus, escolha confiar em Deus. E quando o medo me sobrevier, confiarei em Ti. E quando o ódio me sobrevier, confiarei em Ti. Não seja servo do medo. O medo trata mal os seus servos. E Davi enfrentou o medo através de algumas convicções que ele expressa neste salmo. A primeira convicção que Davi teve foi a seguinte: se Deus está no controle de todas as coisas, por que eu deveria ficar amedrontado? O versículo 4: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei, ou seja, não terei medo, o que me possa fazer a carne, o que me possa fazer o homem. As circunstâncias, enfermidades, irmãos, tudo isso está nas mãos de Deus. A história da humanidade está na mão de Deus. Por que é que a gente vai ficar amedrontado com o que está acontecendo, se lá no céu há um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, que tem o domínio e o controle da história? Por que nós vamos temer? Uma segunda convicção de Davi é a que diz que Deus trata as nossas necessidades de forma pessoal, porque Ele nos conhece. O versículo 8, Davi diz: tu contas as minhas vagueações, ou seja, todos os meus passos, o Senhor conta, o Senhor está atento, cada passo que eu dou. É como um pai que está ali acompanhando seu filho, que aprendeu a andar naqueles dias, e ele anda meio cambaleante, o pai tem suas mãos ali, atentas, ele está caminhando e o pai está olhando, se ele tombar vai cair, o pai segura. Nosso Deus conta todos os nossos passos. Pode ter certeza. Porque eu também já passei por coisas que eu dizia, eu não vou me aguentar em pé. E todo o tempo eu permanecia em pé. E aquela situação difícil passou. E eu olhando para trás dizia, meu Deus, eu continuei de pé. Mas depois, pensando bem, vem a firme convicção. Eu me mantive de pé porque o Senhor me sustentou. Pedro afundou e ergueu sua mão para dizer, socorre-me. E Jesus pegou na mão de Pedro. Eu não acredito, irmãos. Dá para abrir aí, Jean, um plano? Dá para abrir o plano da câmera? Eu não acredito que Pedro, com a mão estendida, Jesus pega na mão de Pedro aqui e diz, vamos para o barco, Pedro, vamos para o barco, Pedro, vamos para o barco, Pedro. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu acredito que Jesus pega na mão de Pedro, levanta Pedro e diz, vamos para o barco, Pedro. Vamos para o barco andando sobre as águas. Ele conta os nossos passos. Nós não temos o que temer. Deus está conosco. Aqueles 2 passarinhos, lá no poste,
olhando os seres humanos atarefados, estressados, preocupados, xingando, reclamando no trânsito, e essa coisa toda, e um olha para o outro e diz assim, rapaz, por que esses humanos são assim, tão estressados, tão preocupados, tão ansiosos, por que eles são assim? E o outro diz, eu não sei, talvez seja porque ele não tem o Deus que a gente tem. O Deus que a gente tem supre a gente todo dia. Você já viu algum passarinho assim, meu Deus? Eles saem de casa na certeza de que Deus vai cuidar deles. E esse Deus que cuida dos pássaros é o Deus que cuida de nós. E Jesus disse que nós valemos mais do que os pássaros. Uma outra convicção de Davi que o ajudou a enfrentar o medo é a que diz que Deus recolhe as nossas lágrimas em seu odre. É o versículo 8. Ele diz lá, capítulo 56, verso 8, põe as minhas lágrimas no teu odre. O que quer dizer? Quer dizer que nenhuma lágrima é desprezada por Deus. Nenhuma lágrima sua é ignorada por Deus. E eu diria, irmãos, que não existe oração mais eloquente do que as nossas lágrimas. Eli não entendia o que Ana estava dizendo enquanto orava. A Bíblia diz que ela chorava. O choro de Ana era compulsivo. O choro de Ana era muito maior em termos de sentimento, colocado para fora, que ela não conseguia articular, ela não conseguia pronunciar. E ela falava aquelas palavras e Eli não entendia, dizia, ela está bêbada. Mas ela estava orando. E Deus recebeu as lágrimas de Ana como uma oração. Deus vê você chorando de madrugada, viu? No seu quarto. Deus vê as suas lágrimas. E Deus guarda as suas lágrimas. Esse ato de guardar as lágrimas é para nos dizer poeticamente, eu não esqueci. Eu não esqueci daquele dia. Eu não esqueci daquela madrugada. Eu vi você lá. Ele é fiel, irmãos. Ele não esquece. Ele não esquece. Ele não esquece. Quarta convicção que ajudou Davi a enfrentar o medo, a convicção que diz que Deus é grandioso. Versículo 10 e versículo 11. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Eu não sei quem tem aqui uma versão que diz, neste Deus, tem alguém aqui com essa versão? Tem gente com essa versão, eu gosto dela. Neste Deus, para dizer que não é qualquer Deus. É um Deus incomparável. É um Deus grandioso. Este Deus em quem esperamos e em quem confiamos. Irmãos, não tratem Deus como um ídolo, em nome de Jesus. Não tratem Deus como pequenininho. Não tratem. E alguém já falou de que a gente vê o avião lá nos ares e ele é tão pequenininho. Mas quando a gente está no aeroporto para embarcar, a gente percebe como ele é grande. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais vislumbraremos a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania, o seu controle sobre todas as coisas. E nisso, meus irmãos, há um descanso tremendo para o coração e uma ousadia toma conta da gente para enfrentar aquilo que nos põe medo. Aquela reunião de trabalho, aquele chefe que vai nos cobrar impiedosamente, aquela conversa com o filho, aquele problema a se resolver lá na prefeitura, aquela consulta médica, essas coisas que põem medo no coração da gente. Mais perto de Deus, menor se torna o foco do medo e nós vislumbramos a grandeza deste Deus. Em Deus ponho a minha confiança.
Uma outra convicção é a que diz que Deus esteve no meu passado e estará no meu futuro. É o versículo 13. Ele diz: no passado, pois tu livraste a minha alma da morte. E o versículo 13 ainda, na segunda parte, fala do futuro. Não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus na luz dos viventes? Esse trabalho, esse exercício de olhar para trás no meio de uma tempestade, ele é fundamental, ele é libertador. Olhe para trás, veja o que Deus já fez, veja o que Deus já realizou. Deus não precisa provar nada para nós, não precisa provar que nos ama, a maior prova está no Calvário. Não precisa provar que está atento a nós, às nossas necessidades. Ele já deu livramentos, Ele já usou pessoas para suprir necessidades, Ele já usou gente desconhecida para abrir portas para nós. Deus fez tanto no nosso passado. Você tem uma jornada, uma caminhada, uma história, uma biografia ao lado de Deus. Lembre-se do que Deus fez e enche o seu coração de confiança, porque esse Deus que fez é poderoso para continuar fazendo. Então não deixe o medo do presente, sobretudo do futuro, ganhar o seu coração. Uma outra convicção, a convicção que diz que uma experiência que temos com Deus é capaz de nos dar segurança quanto a novas ameaças que enfrentamos. Você anda com Deus, irmão. Então põe a sua memória para funcionar. Celebre as vitórias passadas para superar os limites presentes. Põe a sua memória para funcionar, porque o Deus que cuidou dos meus passos no passado, cuida dos meus passos no presente e cuidará dos meus passos em relação ao futuro. Então, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Você saia desse culto com essa convicção. Medo é real, mas quando ele aparecer, eu vou confiar em Deus. E que seja assim. E que Deus nos abençoe. Você podia orar